Fala pessoal, voltando aqui para o canal, depois de um tempo parado só na comunidade, sem alimentar esse canal aqui, né? Então, sem mais delongas, esse canal como não tem corte, ó, tô começando aqui agora, ó, o timer, pronto. 12 minutos que eu tenho para te ensinar algumas coisas dentro da teologia. Mas esse vídeo, como você já deve ter visto aí na capa, eu vou falar 5 motivos pelo qual a teologia não esfria a pessoa e talvez 5 motivos que você deva fazer teologia também. Esse vídeo é para incentivar as pessoas. Eu sempre falo com as pessoas que caminham comigo que é sempre bom. Então, se você tem disponibilidade, né, se o Senhor tem te abençoado com recurso, faça teologia, porque você não vai estar perdendo nada. Pelo contrário, a matéria do saber que eu acho que faz mais sentido a gente estudar é uma matéria que tem que ecoar no nosso coração, porque esse é o estudo sobre Deus e nós defendemos a nossa fé, então nós precisamos conhecer esse Deus do qual nós professamos a nossa fé, não é verdade? Então, aqui não tem edição, não tem nada, eu vou do jeito que tá, só apertar o play e ir com vocês, beleza? Então, vai pausando o vídeo aí, à medida que eu for trazendo alguma citação aqui que você queira anotar, que você queira pensar, e você tem essa possibilidade de pausar o vídeo, beleza? Já aqui no meu caso, eu apertei o play e eu vou direto. Esse canal é assim, então, mais um Fala Vitão, começando agora, explicando 5 motivos que a teologia não te faz esfriar. 5 motivos bíblicos para isso, beleza? Primeiro motivo, porque Deus se revela pela palavra, né? E aí, quando a gente vai lá para 1 de Pedro 1, 24 e 25, vai falar, porque toda carne é como a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Que palavra é essa? Se a gente for lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A expressão logos, ali, da questão do verbo, ele é a carne, ele é a palavra, e essa palavra permanece eternamente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é a igreja constituída por emoção, mas sim pela palavra, que no caso é Cristo. Se nós professamos que nós conhecemos a palavra, então nós estamos professando que nós conhecemos a Cristo, que é a palavra. E aí tudo vai passar, experiências passam, né? Essa questão de conferência, workshop, acampamento, retiro é muito legal, mas tudo isso passa. Por exemplo, eu falo com as pessoas que caminham comigo, os movimentos avivalistas, eles tiveram prazo de validade. E por mais que eles ecoam na história da humanidade e inspiram outras gerações e trazem como um memorial para que a gente queira viver isso novamente, eles acabaram. Não se fala hoje, por exemplo, o país de Gales não está vivendo aquele avivamento que aconteceu naquela época. É finito, acabou. Azusa teve um início, teve um fim. Vitão, mas hoje a gente colhe frutos disso. Tá, então eu não posso falar acabou. Não, acabou o movimento, o avivamento acabou. Mas a única coisa que não acabou em toda essa trajetória foi a palavra do Senhor. E aí, o mais legal é que em Jeremias capítulo 9, 23, 24, fala algo poderoso. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Se tem alguma coisa que você e eu, nós temos que nos gloriarmos, se existe alguma coisa que nós temos que nos gloriar, é de conhecer a Deus. Que essa seja a nossa intenção. E o mais legal é que Deus ele quer ser conhecido. É uma revelação progressiva, já nesse primeiro ponto. Deus, você não chega para um recém-nascido e fala assim, olha, a física quântica, a molécula, ela é indivisível, o átomo. Não, é uma revelação progressiva, até com que ele chegue na fase do ensino médio, não sei qual país você está vendo isso, mas ele começa a estudar a introdução à física e depois a física mais profunda, talvez para escolher numa faculdade essa área, e aí ele vai mais fundo ainda. Mas se não, ela é progressiva. Assim também somos nós. Paulo, inclusive, vai chamar alguns de nós de neófitos. Quer dizer, todos fomos em algum momento, ou somos, e na maior parte das vezes, bebês irracionais que precisam de leite materno porque não conseguem comer um alimento sólido. Então, se a gente tem que se gloriar de algo, é conhecer a Cristo, né? E aí o Tozer, um autor excelente, ele dizia uma frase que é muito emblemática. O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então, se alguém te pergunta o que é Deus, a primeira coisa que vem na sua cabeça, isso é o mais importante sobre você. No final desse vídeo eu vou falar uma frase de Calvino que vai trazer um pouco dessa ideia também. Segundo motivo, porque a Bíblia ordena o estudo da sã doutrina. Paulo, quando ele fala com Timóteo, ele não fala com Timóteo para sentir, mas ele manda estudar, perseverar, manejar corretamente a palavra, lá em 2 Timóteo 2,15, que
que fala o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, obviamente que nós entendemos que são cartas pastorais, e aí o apóstolo Paulo está falando da questão do episcopado, mas se nós entendemos que nós somos cristãos e nós nascemos para liderar, para ensinar, para acolher, para admoestar, para curar vidas através do Espírito Santo, nós entendemos que a nossa função também é liderar. Então essas cartas, elas são vivas para nós. Paulo está falando para ele permanecer numa doutrina, de manejar bem a palavra, de estudar, de perseverar nesse estudo. E aí em Tito 1:9, agora já trazendo uma atribuição do líder também, é ser apegado à palavra fiel, para poder exortar pelo reto ensino e convencer aos que contradizem. Eu gosto muito dessa perspectiva do professor Tasso Licurgo, que ele fala que a intelectualidade, né, a razão, ela não é salvífica, não é ela que vai convencer você do seu erro ou do seu pecado, mas ela tira o obstáculo que impede o ser humano de ver a Deus. Então a razão, o estudo, o ensino, ele tira o obstáculo que a gente tem de enxergar a Deus. Então, nesse segundo ponto aqui, a lógica é ser apegado à palavra para conhecer esse Deus, para tirar o obstáculo, o elefante na sala que nos impede de enxergar a Deus de uma forma reta, né? Então, quando a gente vai falar de sã doutrina ali, eu anotei aqui algumas coisas que é muito importante. Os maiores avivamentos da história, eles vieram acompanhados de um profundo estudo bíblico, né? A gente tem a Reforma Protestante com um dos lemas mais legais que tem, que é a sola escritura, ou seja, somente a palavra, né? Os reformadores ali, eles têm essa perspectiva, Calvino como o teólogo da reforma, quando ele vai trazer essa perspectiva da justificação pela graça, mediante a fé, né? Quando não tem mais essa questão da penitência, que antes a gente achava que era e não é, e aí uma profunda devoção para entender a graça e a misericórdia de Deus na Reforma Protestante. Depois nós temos o avivamento puritano, também profundamente embasado teologicamente, o movimento dos morávios, né? O avivamento wesleyano, que eu não preciso nem falar, né? O Wesley converteu uma nação quase toda, né, por completo, fora as pautas, as ações sociais que ele conseguiu desenvolver dentro da questão ali da abolição da escravatura, obviamente entendendo o que é o evangelho através de ler a palavra de Deus. E aí uma frase que eu coloquei aqui, que é uma citação forte de Wesley, é: acenda o fogo da santidade e as pessoas virão vê-lo queimar, né? Essa santidade, esse temor só vem pelas Sagradas Escrituras, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por aquilo que você sente, não é por aquilo que você acha, por aquilo que você acredita. Não, é pela palavra de Deus. Isso aumenta a nossa fé. Isso nos dá motivo para permanecer. Terceiro ponto, porque amar a Deus inclui a mente. Quando o Senhor, ele entra, ele bate na porta, e aquele que abrir a porta, ele vai entrar e cear com ele, Deus não entra e ele tira a sua mente de fora e ele guarda só o seu coração, não. Quando você entra no tabernáculo para sentir a presença do Senhor, e eu não estou falando tabernáculo físico, né? Esse processo mental que a gente faz, você não deixa sua mente, sua razão do lado de fora. Até porque em 1 de Pedro 3,15, eu estou até com ele aberto aqui, fala: porém, santificai ao Senhor Deus os vossos corações, e estáis sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Todos. Explicar para todos. Com o quê? Com razão, a razão pela qual nós acreditamos na nossa esperança, que é Cristo Senhor, Jesus Cristo. Não é verdade? Então, o cristianismo ele não é irracional, você não tem que tirar uma razão. Quando o apóstolo Paulo está falando de um culto racional, não é essas loucuras que a gente vai criando, não. Então, a teologia ela não te esfria, na verdade, ela te aproxima uma racionalidade de Cristo. Cristo é o dono da criação, Cristo é o dono das pautas. Todas essas questões que hoje o mundo tenta deturpar, Cristo é o Senhor sobre isso. Então, não é uma irracionalidade. Eu gosto da frase do pastor Davi Lago, que ele fala que Deus ele nos quer nos desjumentizar. Deus não gosta de filho burro, cara. Ele te criou para ser inteligente, ele te criou para ser sábio, ele te criou para ser profundo, ele te criou para ter um intelecto construído, né? Obviamente pautado naquilo que ele entrega no seu coração, debaixo do jugo dele, debaixo da servidão dele, sendo escravo dele. Mas fora isso, meu irmão, não existe irracionalidade. Então, eu gosto de uma frase também que eu coloquei do Anselmo, aqui, que ele fala: uma fé buscando entendimento. É isso, a verdade é essa. A teologia não te esfria. Essas perguntas que você teve, elas são normais. Essas questões, essas lacunas que às vezes a gente chega, cara, o que está acontecendo? Lógico que pode, né? Eu gosto da perspectiva de Jesus com Tomé. Tomé, quando pergunta, ele mostra.
Jesus não fala assim, está duvidando? Não, ele mostra. Agora, obviamente que depois, subsequente a isso, a gente vai ver que ele fala, é melhor aquele que crê sem ver, tá? Mas você pode perguntar, claro, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Você pode fazer isso. É uma fé que busca entendimento, que busca conhecer esse Deus para sustentar esse Deus que você acredita. E aí, o quarto ponto, quem conhece a Deus, quem conhece mais a Deus não esfria, se humilha, né? Então, Isaías, quando ele vê Isaías capítulo 6 ali, ele vê a glória de Deus. No ano que o rei Uzias morreu, eu via o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Ai de mim, ai de mim. Então, quem estuda a Bíblia não fica arrogante. Meu irmão, deixa eu te falar, se você faz teologia e você se tornou arrogante por isso, prepotente, achando que você é melhor que as outras pessoas, eu arrisco a dizer que você não estudou a teologia certa. Porque quando a gente estuda sobre esse Cristo, que não considerou que o ser igual a Deus fosse motivo de usurpação, foi fiel até a morte, e morte de cruz, e esse tem que ser o nosso sentimento, a teologia, ela te humilha. Né? Então Jó depois ele fala, cara, antes eu te conhecia só de ouvir, depois que eu vi é outra coisa, essa é a nossa perspectiva. Então, quase sempre nós tratamos como se a pessoa fosse ficar com altivez. Na verdade, não. Isso refletiu só o caráter dessa pessoa, não a teologia em si. Né? Então, isso é o quarto ponto. E o quinto ponto, porque a igreja precisa de cristãos profundos nesse tempo. Né? Então, nós temos ali um exemplo dos bereanos, em Atos capítulo 17, nada mais, nada menos que colocando a conta em risco ali do apóstolo Paulo. Então, os caras estão lá confrontando. Paulo está falando, isso aqui está na Bíblia. Se a gente fizesse isso, a gente teria igrejas mais profundas e responsáveis. Por quê? Porque nós estamos analisando a doutrina, a escritura, a profundidade, o estudo, o discipulado sério. Nós, como cristãos, nós deveríamos ter essa questão. Eu gosto dessa expressão que eu coloquei aqui de Spurgeon, que ele diz, visite muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Cara, você pode ler o que você quiser, é uma seara, mas o seu principal estudo tem que ser a palavra de Deus. E uma outra coisa poderosa, uma frase legal dele também é, uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Então, se tem uma Bíblia que ela está toda ali, cara, caindo aos pedaços, pode ter certeza que o dono dessa Bíblia, ele está vivendo algo exponencial com Deus. Então, a conclusão que a gente precisa entender é a teologia, ela aproxima de Deus, ela não afasta de Deus. A minha perspectiva, todas as vezes que eu ouço pessoas falarem, mas vai fazer teologia e vai se desviar, cara, isso é inadmissível. Quem faz teologia, que é o estudo sobre Deus, se aproxima de Deus e tem cada vez mais amor por ele. E normalmente, quem fala a frase de que quem faz teologia vai se esfriar ou vai se afastar dele são pessoas sentimentalistas, são pessoas sensacionalistas, são pessoas que sentem muito, mas conhecem muito pouco das Sagradas Escrituras, que conseguem, inclusive, te entregar a CPF, falar a sua morada, falar o que você está passando na sua vida, mas não consegue citar o nome dos 12, não consegue falar um só milagre que Jesus apresentou, não consegue te explicar o plano da salvação, ou seja, a parte da grande comissão essa pessoa não consegue cumprir, que é ir pregar o evangelho. Então, assim, ó, de verdade, o meu alerta é, a teologia não esfria, a teologia te aproxima de Cristo, e ela que nos faz sermos cristãos melhores. O que é fazer teologia? Não é só uma faculdade, é estudar a Cristo. Vitão, mas na época de Jesus, Pedro não teve teologia e ele foi o primeiro pastor, né, da igreja. Meu irmão, deixa eu te falar, você andou com Jesus encarnado? Você andou? Então, essa mística, tira de sua cabeça, cara, tá? Você tem o Espírito Santo para te convencer, tomara que ele te convença e traga juízo sobre a sua vida, beleza? Minha recomendação, estude a Bíblia, tem a possibilidade, faça um curso de teologia, seja seminário, seja faculdade, como foi o meu caso, seja técnico, o que for, faça cursos para você ir mais profundo. Nós sozinhos, nós temos uma revelação, obviamente, o Espírito Santo se revela a nós quando a gente faz o nosso devocional, mas tem leituras que outras pessoas, o Senhor levantou para nos ensinar, para pegar na nossa mão e ensinar com mais profundidade. Por isso existem os mestres, por isso existem pastores, certo? E aí, uma dica para você que está assistindo agora até o final, existe uma comunidade que chama Sola Escritura, que é a que eu faço parte. E lá eu dou aulas, as aulas ficam gravadas, tem muito conteúdo legal de todo o meu percurso acadêmico ali, né? Foram 4 anos da universidade e eu posso te ajudar. Não só isso, com a sua dúvida bíblica, com dúvida em relação a outras coisas também, ao seu devocional, com relação a temas agudos, enfim, tudo isso você pode acessar. Vou deixar o link aqui nesse vídeo. Clica, entra na Sola Escritura e vamos estudar a Bíblia juntos. Fechou? Tamo de volta nesse canal, agora não para mais. Valeu!